Wilson Liu avalia mandato durante grande expediente. Com certeza, se não somos o vereador de maior número de projetos de lei protocolados e que fizeram todo o trâmite e que foram sancionados, mas estamos entre os que mais têm. O vereador pede informações sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Gestão Compartilhada. Se for utilizado de forma indevida e ilegal, que seja identificada as pessoas e que os responsáveis paguem por isso. Funcionários da Codepas visitam o Legislativo. O sindicato da categoria quer a compra de novos veículos para a empresa. Os trabalhadores estão preocupados porque o sucateamento do ônibus está acontecendo e a manutenção não está sendo feita. Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado hoje. Em decorrência do vício, o fumante vive em média 8 anos a menos que uma pessoa não fumante. Boa noite. A reunião plenária de segunda-feira iniciou com o grande expediente do vereador Wilson Liu. O parlamentar falou sobre 3 temas e o primeiro foi uma prestação de contas do mandato. O vereador Wilson Liu fez um resumo das ações realizadas nos últimos 4 anos. O balanço foi apresentado por ele no dia 20 de maio no bairro São Cristóvão para aproximadamente 200 pessoas. Os dados ganham agora repercussão municipal através da TV Câmara. Conforme o parlamentar, a prestação de contas demonstra o seu compromisso com a transparência. Com certeza, se não somos o vereador de maior número de projetos de lei protocolados e que fizeram todo o trâmite e que foram sancionados, mas estamos entre os que mais têm. Estamos entre os vereadores que estão zerados quanto à diária. E nós mostramos isso para a comunidade, esses projetos de lei todos. E todo esse trabalho em que reverteu concretamente em situações destas leis. Bom, o que elas modificam e o que elas ajudam ou o que elas atrapalham a vida das pessoas. Porque sempre uma lei, quando ela é aprovada, ela ajuda o coletivo, mas ela prejudica alguns interesses pessoais. Então isso a gente foi mostrando com muita transparência, com muita tranquilidade e nós vimos que a população ficou feliz. No espaço do grande expediente, o vereador também fez questão de informar a comunidade sobre a decisão de não utilizar diárias. As viagens a Porto Alegre, Brasília e ao interior do estado foram pagas com recursos próprios. Mesmo assim, ele conquistou verbas importantes para Passo Fundo. Com os parlamentares federais, nós conseguimos intermediar e conquistar diretamente 2 academias ao ar livre. Nós conseguimos conquistar concretamente um ginásio de esporte, ginásio não quadra coberta, ginásio completo, com infraestrutura de vestiário, banheiro, todo ele fechadinho para a Escola Maria Helena Salton. Nós conseguimos conquistar emendas que totalizam as emendas, totalizando mais de 3 milhões de reais entre hospital municipal, hospital da cidade e também hospital de olhos do município e São Vicente, onde nós intermediamos com os nossos parlamentares, especificamente Beto Albuquerque e José Stedley. Então, e nós fomos para Brasília em 2 momentos com recursos próprios, um deles para tratar especificamente das emendas, e uma das importantes era essa da Escola Helena Salton, porque o Beto tinha feito isso no último mandato, e aí no ano seguinte ele ficou sem mandato. E aí qual que foi a decisão? O governo federal, esses que não têm mais mandato, vamos cortar. E ele, via judicial, mostrou, não, eu participei daquele orçamento e, portanto, a emenda vai ser cumprida. E conseguimos, foram 487 mil reais, e o ginásio está em fase final. O orador falou ainda sobre as obras que estão sendo realizadas pelo Executivo. O vereador Wilson disse que a atual gestão está transformando a cidade, especialmente os espaços de lazer. Vejo agora, desde que foram instalados os bicicletários, as estações, como a população realmente usa. Todos os dias eu venho para a Câmara de manhã, 7h30, 7:20, eu passo naquela estação, na esquina do Bela Titá. Normalmente, hoje que era um dia que parecia que ia chover, então tinha ainda 5 bicicletas, outras já tinham ido, mas normalmente tem só uma ainda, às vezes não tem nenhuma, mostrando que a população realmente vai usando. Então, na medida que vamos tendo mais estações, a população também é aquela sacanagem
normal de início, a população vai esquecendo e vai percebendo que é um bem. A mais, se nós olharmos a praça em frente à catedral, nós vemos hoje ela sendo usada direto, bonito, com uma estrutura de banheiro, com uma estrutura de fato de bancos, de iluminação, e a iluminação é um elemento fantástico. Nós vimos, e aí tem emenda que nós participamos e articulamos com o deputado Beto, na Gare, que vai ser uma nova realidade, agora vai ser uma nova cidade. E nós vamos ver que, de fato, lá tinha um fundo lá onde que era a razão histórica da Gare ali está, onde estão as vertentes da água, onde vai agora ter um lago bonito, lá estava só um alagado, uma espécie de um banhado, onde a população depositava lixo de forma incorreta, onde se criavam bichos peçonhentos, onde o pessoal também usava ali no entorno, nas capoeiras, literalmente falando, para fazer atos ilícitos, para usar para drogadição, para esconder objetos de furto. Hoje vai ser um espaço recuperado. O vereador Wilson Liu encerrou o pronunciamento comentando o cenário político, já que a atual crise traz instabilidade aos setores econômicos e sociais. Ele lembrou que em 2013 o Partido Socialista Brasileiro rompeu com a presidente afastada Dilma Rousseff e que não apoia o governo interino de Michel Temer. Construímos políticas públicas que realmente fizeram o Brasil avançar. Isso nós não queremos perder, só que isso estava sendo colocado em risco. E aí nós fomos alertando e não tivemos ressonância. Aí o partido decidiu se afastar e vai se colocar numa situação proativa. Não vai participar do governo Temer agora, com cargos, com espaços que o partido busque. Teve um deputado que assumiu, está bem, por conta e risco dele, mas o partido não busca e não chancela nomes, mas vai se colocar de forma proativa, não fazendo uma oposição por oposição. Resolver ou, pelo menos, amenizar a perturbação do sossego público continua entre as prioridades dos vereadores. No espaço de comunicação de líderes, o presidente Márcio Patucci reclamou do barulho registrado no último final de semana. Nós recebemos alguns vídeos de alguns moradores que moram ali próximo à Rua Independência, na Rua Bento Gonçalves, na Rua General Neto, inconformados com o tamanho da baderna, da algazarra, da perturbação, brigas, tiros. Ainda não tivemos morte esse ano, naquele perímetro, mas infelizmente no passado isso foi uma constante. Então nós já solicitamos uma agenda com o comando do 3º Regimento de Polícia Montado, hoje é o comandante Major Carvalho, ele prontamente vai nos atender na semana para que nós possamos identificar essas razões de por que não haver mais policiamento e também a Secretaria Municipal de Segurança Pública em relação às abordagens e fiscalização do trânsito. O que nós temos ali, em algumas situações, é uma praça de guerra, é sujeira, é quebra-garrafa, suja vitrines das lojas, os proprietários, os comerciantes ficam indignados quando tem que amanhecer com toda aquela sujeira, aquela situação indesejada e que a gente vê que, infelizmente, algumas autoridades que têm esse comando, têm que ter essa vontade, essa voz ativa de estar fiscalizando, infelizmente isso não está acontecendo. Assista na íntegra esta e outras manifestações. A reprise da sessão plenária vai ao ar hoje, logo após o Jornal da Câmara. E veja no próximo bloco como foi a visita dos funcionários da Codepas.
dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Nós retornamos apresentando um pouco do que você vai ver esta noite aqui no Canal 16. No Câmara Entrevista, eu vou receber o vereador Alex Necker, que, dentre os assuntos abordados, destacou as ocupações. O comunista atuou de forma decisiva na resolução de conflitos e na aproximação destas lideranças com o Executivo. Existem quase 50 ocupações na cidade. Isso envolve um universo muito grande de famílias. Algumas ocupações em áreas que estão sendo regularizadas, que estão sendo legalizadas nesse processo, e outras áreas que ainda estão demandando a atenção do poder público e resolução, inclusive, de questões econômicas, porque são áreas que possuem proprietários e que necessita que o poder público, tanto o governo municipal como os demais esferas de governo, governo estadual e federal, possam construir mecanismos para que essa população que hoje busca nas ocupações a garantia para ter uma habitação, possam ser no futuro, logo mais ali à frente, contemplados com algum projeto habitacional. O vereador Eduardo Pelicioli está encaminhando ao Executivo um pedido de informações sobre o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada. O republicano quer saber onde a Prefeitura está aplicando os recursos de saneamento básico. O fundo compartilhado entre a Corsã e a Prefeitura, ele recebe 5%, né, do valor da taxa da prestação de serviço e 30% da taxa de esgoto. Então é um valor considerável, então de 2.300.000 por ano, que é destinado ao fundo, que o fundo é uma gestão compartilhada a qual pode desenvolver diversas atividades. Porém, o fundo foi utilizado de forma indevida, comprando equipamentos e também investindo em paisagismo, comprando grama, em valores que não poderia ser gasto. O que nós queremos é ter o relatório dessas informações para assessorar o Ministério Público, já que nós não temos mais como investigar pela Câmara de Vereadores, porque foi negado o nosso pedido de CPI e após retirar as assinaturas, para que a gente encaminhe para o Ministério Público e através do promotor de dura a gente possa dar sequência nessa apuração e que, se for utilizado de forma indevida e ilegal, que seja identificada as pessoas e que os responsáveis paguem por isso. E ontem, a Casa do Povo recebeu a visita de funcionários da Codepas. Eles reclamam da falta de investimentos e do sucateamento da frota de ônibus da companhia. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte e funcionários da Codepas cobram do poder público a aquisição de novos veículos. No ano passado, a Câmara Municipal aprovou um projeto do Executivo autorizando a compra de 10 ônibus, mas até agora não houve a licitação. As informações que chegam ao sindicato é de que está sendo feita licitação e que deu vazia as duas primeiras licitações. Só que a gente pediu urgência na época, lá em outubro, para que fosse aprovado, e até agora praticamente não andou. E os trabalhadores estão preocupados porque o sucateamento do ônibus está acontecendo e a manutenção não está sendo feita. Problemas que aparecem nos ônibus não são resolvidos na hora. O ônibus fica para ser arrumado quando o motorista faz um pedido para ser arrumado o ônibus. Aí fica lá, falta o ônibus, eles colocam noutra linha. Aí até o outro reclamar, entende? Está sendo uma transferência de problemas para N motoristas, sendo que pode ser resolvido, né, com uma periódica, uma manutenção mais bem feita, no caso, né. Então a gente tem medo que, com a demora da compra dos ônibus, os veículos atuais, os mais antigos, não suportem até a vinda. Porque a gente entende que mesmo que compre hoje os ônibus, pode demorar em torno de 8 meses para vir. E então a gente quer que haja uma manutenção mais efetiva para aguentar até lá. Isso que os motoristas cobradores estão pedindo. Então há uma preocupação, a gente trouxe a preocupação nossa para o Legislativo, para os vereadores,
para que a CPI veja o que realmente está acontecendo. A gente chega de manhã cedo ali, às vezes não tem o ônibus para sair, fica a linha vazia, né? Não tem como tu ir fazer o trabalho se o ônibus não te permite, né? A gente tem saído às vezes com o ônibus com algum problema menos, né? Grave, né? E sai e faz o nosso trabalho, depois tem que trazer de volta para ser arrumado. A situação da companhia teve destaque durante a sessão plenária de segunda-feira. Por isso, a nossa equipe ouviu Marcos da Silva, um dos vereadores que comentou o assunto na tribuna. Eu vejo que está na hora do nosso gestor público tomar providências, criar coragem e, no mínimo, que é o mínimo que ele tem que devolver para a nossa população, é um transporte de qualidade, fazendo as devidas manutenções que não envolta muito recurso. E o recurso entra o dia a dia e então a gente está indignado por essa situação de ter uma empresa pública sucateada e o poder público está fazendo vistas grossas, muito diretor que não tem conhecimento, principalmente na área do transporte coletivo. Então, eu acho que teria que botar pessoas entendidas e que realmente desse o retorno mínimo e o básico que a nossa população merece, e tanto no caso que ela paga muito caro a tarifa do transporte coletivo Passo Fundo. Hoje é o Dia Sem Tabaco. A data foi instituída em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao cigarro. O Jornal da Câmara traz agora motivos para abandonar o vício. O câncer de pulmão é o mais comum no mundo, sendo 80% das mortes decorrentes do tabagismo. Conforme estatísticas do Ministério da Saúde, só no Brasil são mais de 27 mil novos casos todos os anos. O cigarro também provoca mortes por câncer de boca, faringe, laringe, pâncreas, estômago, bexiga e intestino. Em decorrência do vício, o fumante vive em média 8 anos a menos que uma pessoa não fumante. O vereador Hernani Laimer, que também é médico na rede pública, comentou a importância do Dia Mundial Sem Tabaco. Conforme o parlamentar, os prejuízos do cigarro são visíveis em pacientes mais idosos, que anos atrás fumavam sem controle. O que vemos ainda hoje nos hospitais são repercussões de pessoas com idade mais avançada, em que há anos atrás, há décadas atrás, fizeram uso do fumo. E hoje essas pessoas chegam até nós médicos, nas emergências dos hospitais, apresentando patologias graves como doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tumores pulmonares, tudo em consequência do uso indiscriminado do cigarro nas décadas de 70, 60. E hoje, pacientes esses com 70, 60, 80 anos estão aí tendo os resultados do uso indiscriminado do fumo, que seria então aí um exemplo para que o jovem de hoje pudesse se embasar nesse critério que é a patologia pulmonar. Gostaríamos com certeza que um dia a população jovem, e falo no jovem porque o velho já fez o uso dessa droga e está tendo agora, junto a nós, médicos e hospitais, as sequelas do uso. E o jovem tem que se embasar hoje no que diz respeito ao futuro. Tendo hoje um desligamento, ou seja, uma redução drástica no fumo, teremos com certeza um jovem, um idoso do futuro mais com uma saúde mais exemplar. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até amanhã.